Cito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, Presente. João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos os senhores vereadores que, em pé, ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura. É regimental, está em votação.
Aqueles que são favoráveis à dispensa da leitura da ata da sessão anterior permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação de dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão solene realizada na última quinta-feira de entrega do título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Sérgio Murad Carneiro Filho. O vereador Otávio solicita a dispensa da leitura, é regimental. Está em votação a dispensa da leitura da ata. Foi aprovado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos lá, amigo. Em votação a ata da sessão solene. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Comunicações. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente a diversos programas com diferentes valores. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Mensagem do senhor Prefeito Municipal solicitando dilação de prazo para responder o requerimento número 343/2007, apresentado pelo vereador Paulo Henrique Correia. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação do senhor Prefeito Municipal. Mensagem do senhor Prefeito Municipal solicitando dilação de prazo para responder ao requerimento número 311 de 2007, apresentado pelo vereador Paulo Henrique Correia. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação do senhor Prefeito Municipal. Tudo isso é comunicação? São os balanços gerais, né? Ofício número 032 de 2007, do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos, que encaminha relatório de atividades e prestação de contas referente à gestão econômica financeira do exercício de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas para análise e parecer. Encontra-se à disposição dos munícipes interessados na secretaria dessa casa. Ofício número 126 de 2007, do Instituto de Previdência, que encaminha relatório das atividades e prestações de contas referente à gestão econômica financeira do exercício de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas para análise e parecer. Também permanece à disposição dos senhores munícipes na Secretaria da Casa. Ofício número 310 de 2007, do senhor Prefeito Municipal, que encaminha relatório das atividades do exercício de 2006, bem como o balanço geral e anexos, a ser encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas para análise e parecer. Também encontra-se à disposição dos senhores munícipes na Secretaria da Casa. Amanhã, né? Ofício número 166/2007, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balanço do exercício financeiro de 2006, a ser encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas para análise e parecer.
também se encontra à disposição dos senhores munícipes na secretaria dessa casa. Na ordem do dia, proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2006, de autoria de uma comissão especial desta Casa. Apresentaram propostas de emenda à Lei Orgânica do município de Barretos. Eu solicitei, há 2 sessões atrás, o adiamento de 15 dias. Como se trata de uma matéria bastante séria, com algumas alterações importantes a serem feitas, eu venho solicitar a essa Casa o adiamento por mais 60 dias, para que possamos, na primeira oportunidade, conversar com os senhores vereadores e discutirmos sobre essa alteração. Em votação, a minha solicitação de adiamento por 60 dias. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada o adiamento. Toma, essa de lá também. Esse daqui, preciso de unanimidade para fazer chamadas. Projeto de lei número 017 de 2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, altera a denominação de via pública que especifica. Está em segunda discussão. Na semana passada foi realizada a primeira discussão, sendo aprovado por maioria. Está em segunda discussão o projeto de lei. Como é uma matéria que necessita 100% dos votos, eu gostaria, com a palavra, o vereador André Rezec. Não, foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade? Eu pensei que o senhor havia pedido... Ah, tá certo. Aprovou e pediu para ser votado em segunda discussão. Então, está em segunda discussão o projeto de lei. Solicito ao vereador Claudionor Rios, primeiro secretário dessa Casa, que proceda à chamada dos senhores vereadores. O vereador Kiko Miziara me ligou solicitando alguns minutos a mais, porque estava ainda atendendo. Já chegou. Procedendo, portanto, à segunda chamada. André Luiz Rezec. Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. Presente. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Estando a totalidade dos senhores vereadores em plenário, está em segunda discussão o projeto de lei. Projeto de lei que altera a denominação de via pública, que seria hoje a Avenida Monte Alegre, e a proposta é que passaria a denominar-se Avenida Nilza Maria Vicente, em homenagem a uma pessoa já falecida e que de grande importância na vida cultural da cidade. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a solicitação do vereador Mandioquinha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 02 de 2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos para quitação de créditos em favor do município, originários de ações judiciais de qualquer natureza não tributária. Com vistas ao vereador André Rezec, que não apresentou por escrito, mas irá manifestar-se verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente. Para a ciência dos senhores vereadores, a Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer apresentando emenda substitutiva ao artigo 1º do presente projeto de lei complementar. O primeiro secretário, Cláudio Honor Risse, procederá à leitura da apresentação de emenda. Só um minutinho. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 181/2007, em 20 de março de 2007. Processo número 684/2007, do projeto de lei complementar número 02/2007. Assegurada a regularidade da matéria, inclusive com o aval da douta assessoria jurídica da Casa, deve ter normal tramitação neste legislativo. No entanto, para que o projeto atinja plenamente seus objetivos e preserve direitos adquiridos em normas específicas, apresentamos ao douto plenário a apreciação das seguintes emendas. Número 1. Emenda substitutiva ao artigo 1º do projeto para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 30% para pagamento à vista e de 20% no caso de pagamento parcelado, que não poderá exceder 60 meses, para quitação de crédito existente em favor do erário municipal, originário de ações judiciais de qualquer natureza não tributárias. Emenda aditiva ao artigo 1º para a inclusão do parágrafo 3º com a seguinte redação. Artigo 1º. Os honorários advocatícios provenientes de ações judiciais não integrarão objeto de parcelamento e desconto de que trata esta lei. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 20 de março de 2007. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar, bem como a emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, está em votação a emenda substitutiva ao artigo 1º, apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Agora, a emenda, tem uma emenda. Aí não foi colocado, mas tem uma emenda aditiva. Está em votação a emenda aditiva, que faz parte também do mesmo parecer. Está em votação a emenda aditiva ao artigo 1º para a inclusão do parágrafo 3º também neste projeto de lei complementar. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Está em primeira votação o projeto de lei complementar em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em primeira discussão e votação. O vereador Eripinho, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno,
solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Euripinho. Está em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão, já com as emendas acopladas. O vereador Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei complementar número 02 de 2007. Você lê pela ordem do dia. Na discussão única, relatórios da comissão de baixo. Não, lá embaixo, mais para baixo. Aí. Aqui. Em discussão única. Relatórios da Comissão Especial, processo número 1496 de 2006, relativo ao requerimento número 531 de 2006, do vereador Luiz Carlos Anastácio e outros, que requerem à mesa seja constituída uma comissão especial para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação. Com vistas ao suplente vereador Vitor Borges. Está em discussão. Solicita a palavra o vereador André Rezec. Concedido, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, funcionários, imprensa. Esse requerimento trata de uma comissão especial para apurar uma carta anônima que foi encaminhada a essa casa. Houve a deliberação do plenário no sentido que se apurasse. Foi formada uma comissão por mim, vereador Mandioquinha, vereador Euripinho, e passamos a pedir documentos, no total 1.024 folhas de documentos. E, ao meu ver, tiveram algumas irregularidades que eu considero até sérias. A primeira relativa a horas extras. A segunda, a acúmulo de cargo, que posteriormente foi pela própria secretaria considerado irregular. E terceira, da contratação de uma professora que não era habilitada para dar aulas. E quarta, a utilização indevida do pessoal do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego. Feito um relatório, os demais membros da comissão fizeram um relatório e juntaram o documento do prefeito falando que haveria banco de horas. Posteriormente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais mandou um ofício determinando que não existe o banco de horas. Mas tudo isso, eu sei que o resultado seria o famoso 7-4, então por isso eu não vim aqui nem discutir sobre isso. Eu vim falar sobre um parecer jurídico juntado nesse processo, que das coisas que eu vi nesse legislativo eu considero a coisa mais absurda que eu já li na minha vida. Primeiro, por quê? Parte do princípio que toda denúncia anônima não deve ser apurada. É um entendimento que deve ser respeitado, porém se sabe que na comarca, na sessão passada, o doutor Otávio até
fez questão de falar de cartas anônimas para o Ministério Público, e o procedimento do Ministério Público de Barretos é apurar as cartas anônimas. Pois não. Eu digo a Vossa Excelência disso e reafirmo de que essa carta que eu enderecei para tomar as providências se tomou em virtude de uma coisa, mas para a administração anterior não valia nada e a Câmara também entendeu que não valia nada. Não, estou dizendo parecer do Ministério Público. Não, eu estou dizendo a Vossa Excelência o que ocorreu. Foi das irregularidades do concurso público. Não valeu nada. Só a peste que jogaram sobre mim. E que eu quero demitir 1.500 funcionários. Só isso. Não. A política, inclusive imprensa, escrita e falada, e uma marronzinha que não vou dizer o nome para Vossa Excelência quem é. Eu agradeço bastante a parte de Vossa Excelência, porque é bem útil para elucidar o final desse parecer. Que termina assim. Aliás, como ilegal a adoção de providências embasadas em denúncia anônima, é o caso de ser vedado pelo plenário dessa Casa a utilização de documentos obtidos para qualquer finalidade, sob pena de ser considerado ato violador do decoro parlamentar, haja vista decisão soberana que for emanada pelo esse Poder Legislativo. É a primeira vez que eu vejo que quer se proibir de ver algo errado e levar aos órgãos competentes. Porque o pedido do meu relatório é que encaminhe cópia para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, que são órgãos fiscalizadores, não são mais nada. Agora, a partir do momento que vem o diretor jurídico da Casa dizendo que não, a partir do momento que a maioria rejeita, se tem que esquecer o que aconteceu, é no mínimo tentar cercear o legítimo direito de acesso à justiça de qualquer cidadão. Se o documento está aqui, depois que viu, falou, existe uma irregularidade, não querer que a Casa tome por questões políticas, até respeito porque faz parte do próprio sistema. Agora, a questão de falar que quem utilizar documento vai ser considerado ato violador do decoro parlamentar, eu não sei se chega a ser ridículo, se chega a ser um ato de afronta. Eu, sinceramente, vim para manifestar o meu repúdio. Eu acho que isso aqui devia ser mandado para a OAB tomar providência, porque isso é o maior absurdo que eu já vi, querer cercear alguém de encaminhar um documento à justiça, de encaminhar um documento para um órgão fiscalizador. Eu acho que quem faz a coisa certa, e as ações do doutor Otávio era cheia de dizer a seguinte frase: se está tudo certo, por que medo da apuração? E agora eu faço a mesma questão. Aliás, por que medo de que alguém tire um xerox e encaminhe ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas? Que não é nem questão de arquivar, porque arquivar a gente já sabia de antemão que ia ser arquivado.